mulheres fofoqueiras eram tratadas de uma forma terrível na Idade Média. Desde a Idade Média, a fofoca é algo que incomoda bastante, principalmente aquele que é o objeto da fofoca. Mas, infelizmente, não há muita coisa que se possa fazer para acabar com isso. Na verdade, nos dias de hoje, a fofoca alimenta negócios milionários. São revistas e programas de TV que têm como conteúdo central a fofoca. Afinal, todos querem saber quais as novidades da vida íntima de famosos. Porém, houve um tempo em que a fofoca era tratada com punições dolorosas e humilhantes. Diferente de agora, na Idade Média, a mulher que fosse pega fazendo fofoca era submetida à humilhação pública, e era o próprio marido quem aplicava a punição. A punição consistia em um tipo de freio de boca, o qual a mulher era obrigada a usar preso na boca durante horas. Assim como hoje, na Idade Média, as mulheres gostavam de se reunirem para conversar. Naquela época, elas se encontravam para o brunch de domingo para conversar sobre os acontecimentos da semana. Mas as mulheres não tinham a liberdade em falar sobre qualquer assunto. E a desobediência era tratada com punição corporal. Elas eram obrigadas a usar o freio da fofoca. O freio da fofoca era semelhante a um cabresto, como os usados em cavalos. Era composto por tiras de ferro que cercavam uma focinheira de ferro. E essas tiras seriam enroladas no rosto da mulher fofoqueira, como se fosse uma máscara. E para impedir que a mulher falasse, um pequeno pedaço de ferro preso à focinheira ficaria dentro da boca, pressionando a sua língua. Mas a humilhação não acabava por aí. Depois que o marido colocasse o freio da fofoca, ele a levaria para dar uma volta. Seria literalmente a caminhada da vergonha. Sendo que aqueles que passassem pela mulher poderiam insultá-la ou até cuspir nela. E em alguns casos, para que pudesse chamar mais a atenção das pessoas, o marido colocava um sino preso ao freio da fofoca. O primeiro relato oficial de uso do freio da fofoca foi em 1567, e quem o usou foi Bessie Taillefer, por ter dito que Bailey Thomas Hampton, de Edinburgh, mentia sobre as medidas dos terrenos. Agora, se ela estava certa ou não, isso é outra história. O uso do freio da fofoca foi bem sucedido nos séculos 16 e 17. Foi usado na Inglaterra, Escócia e País de Gales e na Alemanha. Claro que a punição era realizada apenas nas classes baixas, pois os ricos e os aristocratas podiam falar livremente sem serem punidos. Para a religião cristã, seguida na época, a punição corporal era a única forma de expiar os pecados e entender a gravidade dos crimes cometidos contra a igreja. Acreditavam que apenas a dor era capaz de libertar. E é por isso que a ideia de punição com o freio da fofoca não era nova. Inúmeros castigos corporais eram aplicados, eram usados berlindas, açoites, mutilações e tantos outros métodos de torturas. Mas, felizmente, a partir do final do século XVI, o uso do freio da fofoca foi se tornando menos popular até cair no esquecimento. No entanto, as práticas de humilhação pública continuaram, apenas mudando a maneira como eram executadas. Anexado a este focinho de ferro, havia uma placa de freio inserida na boca da mulher para, literalmente, dominar sua língua traiçoeira. A maioria destes metais continha pregos. Os menores eram um leve desconforto, enquanto outros podiam furar a língua e causar sangramentos constantes. Muito triste saber como nossos antepassados sofreram antes por coisas tão banais.